A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que entrou no meu canal, o canal Joselito Rocha. Você que está acessando esse vídeo, dê like, se inscrevam, compartilhe, escrevam nos comentários para a movimentação do algoritmo do YouTube, para que essa mensagem, a mensagem do Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, chegue a várias pessoas. Esse é o objetivo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então você que acessou aí, faça isso, dê seu like, compartilhe, se inscreva e também escreva nos comentários, amém? Mensagem de hoje, mensagem da cruz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Em algumas versões, loucura para os gentios. O que Paulo está querendo dizer que é a igreja de Corinto? Vamos ao cenário da crucificação. Jesus está lá, sendo crucificado junto com dois malfeitores. Um dos malfeitores diz assim: salvou a todos, e por que não salva a ti mesmo e também nos tira dessa condição? O outro malfeitor diz assim: não, pelo menos não temem a Deus? Nós merecemos estar aqui, mas ele não. E ele diz ao Senhor Jesus: lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E o Senhor Jesus disse para ele: em verdade, os digo que hoje está no paraíso. Essa mensagem que é escândalo para os judeus, por quê? Porque a punição da crucificação era dada aos piores bandidos que tivessem na época. Quem estaria destinado a essa punição seriam os dois malfeitores e mais um chamado Barrabás, que era um revolucionário, que era um rebelde contra o Império Romano, que não era um bandido comum, mas na época da Páscoa tinha que ser solto. Pela tradição, um bandido. E o povo, persuadido pelos homens do Sinédrio, aqueles fariseus falsos, pediram a Barrabás. Barrabás foi solto e Jesus morreu em seu lugar. Ali já estava tipificando para nós, porque ele morreu em nosso lugar. Todos nós, para que alcançássemos a salvação, deveríamos ser todos nós crucificados. Jesus morreu em nosso lugar. Então essa mensagem da cruz, ela é escândalo para os judeus. Por quê? Porque os judeus, quando enxergavam, não estou colocando na questão da filiação não, de Jesus como filho de Deus, vamos colocar aqui Jesus como profeta. Os profetas da época, da antiguidade, como Moisés, que eles falavam que sentava na cadeira de Moisés, que abriu o mar vermelho, que o seu cajado, Arão esticou o cajado de Moisés diante do faraó e virou uma serpente, ou quando ele colocava suas mãos para o alto e vinha aquelas pragas, né? Então estava acostumado a profetas assim, como Elias, que orou e não choveu, e 3 anos depois orou e acabou chovendo. Dos sacrifícios dos profetas de Baal que não foram devorados pelos seus ídolos, pelos seus deuses, entre aspas, e a oferta de Elias foi recebida por Deus, para mostrar a superioridade do Deus único, o Criador, diante dos ídolos, diante de Baal. Como um profeta se permite ser crucificado, como um filho de Deus? Então isso era escândalo. A punição da cruz era encarada como uma maldição, como diz Gálatas capítulo 3. Maldito todo aquele que for pregado no madeiro.
E loucura para os gentios, para os gregos, por quê? Os gregos estavam acostumados ao panteão dos deuses do Olimpo, a Zeus, né? A deuses como Zeus, que tomou para si uma mulher e teve um semideus chamado Hércules. Eles estavam acostumados a isso, a Poseidon, aquela infinidade de deuses ali que na realidade não eram deuses, né? Paulo, que era filósofo, ele indo a Atenas antes de ir a Corinto, ele diante daqueles sacrifícios, aqueles altares a deuses ali, tinha um altar ao Deus desconhecido. Ele falou, esse altar aqui é o Deus que eu prego, é o Deus que criou o mundo, é o Deus que criou o homem, a sua imagem e semelhança, é o Deus que mandou o Filho para ser sacrificado pelos nossos pecados. Muitos chamaram ele de falador, de fofoqueiro, mas algumas pessoas se interessaram. Então a mensagem da cruz ele é assim: o Cristo crucificado ele é escândalo para os judeus e ele é loucura para os gregos. O que é a mensagem da cruz para nós? No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, diz assim: não, é Lucas 9, 23 mesmo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada um a sua cruz e me siga. Meus irmãos, não se assustem com o que eu vou falar hoje. O evangelho pregado, na maioria aí, de forma contemporânea, é um evangelho sem cruz. É um evangelho do pare de sofrer. Se a pessoa está desempregada, tem problema financeiro, se tem lutas, se tem doenças, não é um verdadeiro crente. Um verdadeiro crente não fica desempregado, não tem problema financeiro. E olha que a questão do problema financeiro não é só no Brasil, é no mundo todo. Nós passamos por uma pandemia aí e ainda teve pessoas que diziam que crente não ficava doente. Alguns líderes pegaram Covid, entendeu? Alguns morreram de Covid. Eu mesmo fiquei internado uma semana, 8 dias, e carrego sequela do Covid até hoje. Então aquele que falou que o crente não fica doente, que não tem problema financeiro, que não tem problemas particulares, o Senhor Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, esse é o evangelho sem cruz. Eu quero colocar 3 pontos para a gente fechar essa mensagem aqui, falando primeiro da questão de tomar a tua cruz e me seguir. Isso é uma renúncia. Em Filipenses capítulo 2, por exemplo, nos versículos 6, 7, 8, diz assim: que sendo em forma de Deus, porque Jesus é Deus encarnado homem, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós, ele é o Filho de Deus, o Altíssimo. Sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, semelhante a nós, homens pecadores. E achado na forma de homem, se humilhou, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então esse é o primeiro ponto, a renúncia. Ele renunciou da sua posição divina para ser semelhante aos homens. E a cruz do Calvário, por amor de nós. Segundo ponto, a obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: ainda que era filho com letra maiúscula, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu por nós, né? E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que obedecem. Então, o seu exemplo de obediência é para nós. Todos obedecemos a ele. Obedecemos a ele, recebemos ele como Salvador, somos adotados como filho. E o último ponto, importantíssimo, a santidade. O processo da justificação. Enquanto nós passamos por essa vida, temos uma santidade plena,
diante de Deus? Não. Não temos uma santidade plena diante de Deus. Mas a sua palavra diz aqui, em 1 Pedro 1,16, diz assim: porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. No 14, ele diz: como filhos obedientes, não nos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, porque Deus perdoa o pecado da ignorância. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a sua maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, esses são os pontos. A renúncia, a obediência e a santidade. Esses são os exemplos que o Senhor Jesus renunciou, obedeceu e foi santo. E é santo. Nós temos que renunciar, ser obediente e ser santos. Em Cristo Jesus, Colossenses diz que nós somos santos e irrepreensíveis e sem culpa, mas em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Continue visitando o canal Joselito Rocha, tem sempre uma mensagem da graça de Deus. Deem seus likes, inscrevam-se, compartilhem, escrevam comentários e ajude ao pastor Joselito a pregar o Evangelho da Graça a toda criatura. Seja um agente, também faça isso como uma missão de evangelismo na tua vida, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, para que o Evangelho da Graça chegue, porque o Evangelho do Reino será conhecido a todos os povos, como diz Mateus 24:14, e assim virá o fim. Deus abençoe a todos e até semana que vem. E até uma outra gravação, né? Se assim Deus permitir.